quimbanda tem de diferente das outras? Eu vi muita gente comentando que a quimbanda do Tata é diferente. Sim. O que a quimbanda tem de diferente? Bom, primeiro porque o nosso culto, a quimbanda nossa, primeiro a gente precisa entender que, assim, algumas pessoas fizeram comentários aí, eu queria até contextualizar isso. Eu não sou um sacerdote religioso, então as pessoas confundem muito isso. Tanto que minha casa é uma casa de magia, a gente não pratica somente a quimbanda. A quimbanda é o carro-chefe por trazer o fator de ancestralidade. Então, a minha quimbanda ela tem um diferencial da gente não ter essa questão dos arquidemônios ou os principais demônios, como outras quimbandas colocam. Até porque nós entendemos que isso ocorre em década de 30 e 40. A gente vai ver, inclusive, um livro, na sua segunda edição de 1949, de Aloysio Fontinelli, da antiga Umbanda, que a gente tem que agradecer, inclusive, a ele, por ter essa demonologia tão agregada à quimbanda. Então, a demonologia, essa questão de demônio, ela foi trazida para o culto e isso está fazendo com que a gente perca as raízes, que é a base de todo o culto de quimbanda. O que a quimbanda é? A quimbanda é uma necrolatria. Necro, de morto, latria, de adoração. A quimbanda pratica necromancia. Necro, de morto, mancia, de adivinhação com os mortos, ou consulta aos mortos. E a gente pratica também o quê? O ato da feitiçaria, que é chamado também de necromagia. A magia sendo executada pelos mortos. Então, dentro da nossa quimbanda, a gente não acredita nessa divisão, nessa tríade inversa, tríade do mal. Até porque a gente entende que isso é meio que um cristianismo reverso, né? Muita gente tríade, Pai, Filho, Espírito Santo. Não, a nossa nós não acreditamos. Nós temos maioral, uma concepção que inclusive a gente pode falar sobre isso depois, né? E que não tem nada a ver com Astaroth, que vem de cultos fenícios, não tem nada a ver com Belzebu, que vem de cultos acadianos, cultos sumérios, cultos também da antiga Babilônia, e tampouco Lúcifer, que sim, gente, e agora a gente vai chocar. Lúcifer, da forma que é propagada, é a maior mentira. Lúcifer não existe. A não ser que a pessoa diga, não, eu tenho como culto Dianos Lucifero. Que é o mesmo da Templo Avinash, por exemplo, é o dia. Sim, aí seria um Lúcifer da estrigueria, né? Então tudo bem, aí tudo bem, tem cabimento. Mas como as pessoas colocam, se a gente for analisar as quimbandas quando elas propagam, observem que os sigilos são sempre do Grimório Verum. Então a gente deve aí ser abençoado, para eu não amaldiçoar ele, que ele já morreu, e morreu cedo, graças a Deus, né? Aloysio Fontinelli. Ele trouxe essa questão mixagem ocultista através do próprio Grimório Verum, né? Trazendo a figura de Lúcifer, Belzebu e Astaroth. E o que a gente mais vê são quimbandas que trazem correntes mágicas, correntes anticósmicas, etc. E quimbandas que trazem a questão da demonologia. Nós não acreditamos nessa forma, nós acreditamos que estamos lidando com os mortos, sim. Mas, Tatá, não seria um fato de um Exu estar ancorando a questão da divindade, do demônio? Então a gente sai de um processo de escravidão material para ir para espiritual? Por que as quimbandas, então, ao invés de ter Lúcifer, Belzebu, Astaroth, não tem Incosse, Ogum, Oiá, Yansan, Matamba, Oxum, Dandalunda? Por que a gente tem que ir para divindades de cunho europeu? Lúcifer, né? Astaroth, Belzebu, que está ligado ali à Fenícia, ou seja, a Ásia, uma parte também da África, porque foi absorvido também, a questão do antigo Baal foi absorvido no antigo Egito. Mas por que a gente tem que trazer demônios que está muito mais ligado à cultura europeia e que tem como base cristianismo? Por quê? Porque a gente tem que trazer demônios que vêm de ritualísticas, por exemplo, da base da própria Goetia, do próprio Grimório Verum, e que as pessoas não sabem, mas que grande parte desses espíritos, como o próprio Orobas, ou Orobas, como alguns chamam, é de origem persa. Existe um estudo de uma doutora em PhD de História da Religião, chamada Liana Saif, e ela estudou muito a questão do islamismo esotérico. A gente só vai ver o surgimento desses demônios formatados da forma que a gente vê século XIV e XV. Século XIII e XII não existe. O que existe são evocações que são feitas de forma de magia árabe, magia islâmica. Então, ou seja, a Europa absorve isso de um povo, cristianiza isso, joga para outros países, chega no nosso país porque o nosso país foi colonizado, e aí a gente absorve metade de uma cultura cristã
Então, Tata, alguns não, muitos dos quimbandeiros que já vieram aqui não tratam esse Lúcifer como esse Lúcifer cristão, né? É diferente, tratam de uma forma diferente. Mas, antes disso, mandar um abraço pro Lorde A, que tá aqui na live. Sensacional. Show. Teve a festa Carmila aí no último final de semana. Verdade. Sensacional. Um abraço pro Lorde A, hein? Na próxima, se tudo der certo, quem sabe a gente tá aí. Cara, a Mamita Thaís já falou várias vezes do Lorde A e eu queria um dia conhecer pessoalmente o Lorde A, cara. Os dois, Gente gente. boa. Eles são pessoas muito legais mesmo. Eu já teve aqui, mas... O Lorde A é um cara sensacional. Tô Um abraço, de novo. Lorde A. Então, Pô, mas- notícia triste aqui, ó. Não sei se é verdade aqui, mas parece que é. Morreu o Zagalo. hoje em dia, quando falaram que ele... A que terra ele- Fez engoliu ele aniversário no final. essa semana? que ele tava com infecção urinária, eu já falei, no céu do hospital. Urinária. Pai Felipe falou. Não, é que a idade. A idade é idade. avançada. Pessoa idosa. E eu penso, e assim, pô, a gente sabe que pessoa com idade sempre tá no hospital. Por que, Sim. que a porra no site de notícia deu bem hoje que ele tava com uma infecção urinária? É. Ah, meu irmão, desculpa. Se aconteceu mesmo. Se não teve até um delay nessa informação passada, né? Porque acontece É. muito isso com o artista. Mas Vamos lá, é- então. Pode continuar. Felipe. Viveu bastante, viveu bem. 92 anos. Viveu bem. Pode um cara continuar, que eu queria sensacional aí. contextualizar também essa questão que Então, você fala. outros tatas já vieram aqui, outras. Vamos chamar de quimbandeiro, porque tem alguns que Sim. nem se autodenominam tata mesmo. Mas assim, que não tratam essa figura de Lúcifer como um Lúcifer cristão. Sim. Né? Tratam justamente diferente. É um Lúcifer que veio sem ter uma ligação com Cristo ali. Né? Sim. E eu acho até interessante realmente essa separação de Cristo, porque senão acaba se tornando de fato, como muita gente reclama às vezes das igrejas evangélicas, que vão na igreja evangélica e mais se fala do diabo do que se fala de Deus. Mas, Felipe, eu queria contextualizar, antes de terminar, assim. Tá. O termo Lúcifer vem de luciferus, vem do latim. Sim. E esse termo, ele é dado, inclusive, também pela própria igreja. Então, ou seja, o termo em si, ele é cristita. É a primeira coisa que a gente tem que levar em conta. Se a gente for buscar a denominação de Lúcifer, Lúcifer é uma titularidade que foi propagada e miscigenada e divulgada pelo próprio cristianismo. Então, dizer que não é um Lúcifer cristão, a própria titularidade, quando você coloca, ela já é cristã. E assim, o que muitas vezes é falado, a gente precisa ter realmente entendimento de cosmogonia, que é o que falta em muitas quimbandas. 90% das quimbandas, eu posso te garantir que ela tem somente a prática da feitiçaria. Ela não tem o surgimento de seu culto, ela não tem o meio, porque são as práticas, o que você tem que fazer, e ela não tem o final. O que sempre vai dizer, quando você morre, você vai para as fileiras de maioral. É o que sempre é dito. Posso fazer um adendo? Pode sim, deve, por favor. Se você diz não ser um Lúcifer cristão, é compreensível até certo ponto, porque essa nomenclatura, ela começa denominando, por exemplo, o Apolônio de Tiro como um rei. Exato. Certo? Dessa nomenclatura, dessa denominação desse rei, né? Acaba-se, então, o cristianismo se apoderando de Lúcifer, dessa titularidade, e nomeando, por exemplo, Samael como o arcanjo caído que foi derrotado por Miguel. E aí vai vir diversos outros, como Apolo, como o próprio Dianos, que foi falado, né? Então, de uma forma ou de outra, não existe Lúcifer antes disso. Porque Lúcifer era um termo, assim como Baal, era um termo designado para reis, Exato. para grandes divindades. Então não existe nada antes disso. É um título, né? É isso que ele estava tentando dizer. E eu acho que, eu até compreendo o que eles queiram dizer, eles estão tentando sair disso, né? E tudo bem, eu acho que tem que se defender aquilo que acredita. Mas ainda cai, infelizmente, a culpa não é dos quimbandeiros, a culpa é da terminologia que foi apossada pelo cristianismo. Pronto, a culpa não é dos caras. E aí a gente tem uma outra questão. O que a gente vê muito hoje é, a partir do momento que eu trago algo que ele é infundado, por exemplo, hoje você é fácil de descobrir sobre Lúcifer. Você dá 2 gulgadas, você vai ver que o termo Lúcifer nasce ali no livro de Isaías. Ó, tu, grande estrela que caíste, estrela da manhã que caíste, né? Ali não tá falando de Lúcifer. Ali tá falando do antigo rei da antiga Babilônia, certo? Mas, e aí o que acontece? Muita gente usa Lúcifer como diabo, etc, etc, etc. Quando a gente começa a dar resposta e dizer que essas pessoas faltou estudo, aí começa-se a transfigurar e dizer que Lúcifer não é isso.
Hoje, por exemplo, a gente vê muita gente falando de Baal-Zebub ou Beelzebub. As pessoas não sabem mais. Baal era uma antiga divindade acadiana, fenícia, suméria, que formatou, esses povos formataram a antiga Babilônia. Inclusive, nós seríamos dominados por esse grande reinado chamado Babilônia. Babilônia fez muitas conquistas. E o que a gente tinha era Baal em sua multiplicidade dos Baalaíns. Então você tinha Baal Peor, que cuidava de uma cidade, Baal Berit, Baal Haddad, Baal Mamon. E aí você tinha Baal Zevut, porque o termo correto seria Bail. Bail, é assim que se fala, Bail. Mas pra gente que é brasileiro, a gente vai falar Baal. Então seria Baal Zevut. Tanto que os próprios templários utilizam sempre nas suas invasões Deus Vut. Ou seja, que Deus seja elevado, né? Então o termo é Baal Zevut. As pessoas usam Beelzebub. Esse termo foi um termo pejorativo que os antigos hebreus, depois da sua saída de 1000 anos de escravidão, fazem como uma forma de humilhação a essa divindade. Então se torna de senhor da elevação para senhor das moscas. E tanto que a gente vai ver na Bíblia que muitas pessoas, quando carregam o nome de Baal ou Bail ou Baal, essas pessoas mudam para Boshet. Porque é como se fosse o nome de envergonhado. Muitos hebreus, eles tinham essa questão de colocar, por exemplo, Baal Felipe, o Senhor Felipe. Tô dando um exemplo. Era tipo um Sir. Era um tipo um Sir. Então se igual colocava. Quando os hebreus, eles caem na real, que eles fazendo isso era uma forma de latria a esse Deus antigo, se passa a usar o termo Boshet, que é como se fosse algo para envergonhar a Que pessoa. virou o termo merda em inglês depois, provavelmente. Deve ser até etimologia, se você Pode ser, pesquisar. talvez. Mas Sou assim, eu linguística, não tá, sei. gente? Pelo Mas amor o de fato... Bom que a gente tá falando do inglês, hein? O É, fato... Não vamos falar do português. O fato é que a gente tem que entender, né, que quando nós falamos dessas divindades, elas não têm lógica. Por que a gente teria que trazer uma divindade da estregueria para o nosso culto? Que é um culto que surgiu no Brasil, mas ele tem essência em África. Ele tem essência em África, em povos bantos, não é povos nigerianos, povos iorubás. Então eles têm origem em povos bantos. Esse culto a esses espíritos, os antigos baculos, né, que alguns falam de culos, caculos, né? Porque eu falo um termo hoje, por exemplo, eu falo sagrado. Hoje um monte de gente fala sagrado. Eu falo baculu. Tem um monte de gente falando baculu. Iculu. Tem um monte de gente falando iculu. Isso só veio depois de mim. Infelizmente eu sou um canal pequeno, eu sou odiado pela galera. Mas por quê? Porque eu não quero aceitar a questão do demônio dentro do meu culto. O demônio é europeu. O meu culto é de resistência. Pode ficar tranquilo que você é odiado. O meu culto é um Já é culto uma de ferida. resistência. O meu culto é um culto de ancestralidade. Quimbanda é culto aos mortos, aos poderosos mortos. Esse termo eu acho muito bonito. Poderosos mortos. Não cabe demônio. Porque além da gente abrir brecha para esse bando de evangélicos que às vezes nos prejudica e querem até nos caçar, a gente ainda tem um outro problema. Trazendo o analfabetismo cultural e mágico. Então a gente precisa estudar um pouco mais. Então dentro da nossa quimbanda maioral não é nem Beelzebub, nem Astaroth, né? E tampouco Lúcifer. Lúcifer, cara, não existe. Lúcifer é o período do iluminismo. Aquilo foi Lúcifer. A divisão do estado da religião. Ali foi Lúcifer. Lúcifer é Baal, quando ele toma o lugar do seu grande pai, Il, ou El. Ali é Lúcifer. Lúcifer é Melectaus, o deus pavão. Quando ele pega um povo de resistência chamado os Iázides